Olá, você que opera opções. Olá, você que está ingressando nesse mercado. Sejam bem-vindos a mais um Option Jaguar. Aqui eu te ensino a aumentar as suas chances de lucro e a reduzir o risco nas suas estratégias com opções. Eu sou Daniel Coelho, estrategista da Fundamat Solutions e operador certificado Eurex. Para quem não sabe, Eurex ou Eurex é a bolsa de Frankfurt na Alemanha, tá ok? No episódio de hoje nós vamos falar sobre cenários. Que cenário, Daniel? Cenários de teatro? Não. Vamos falar sobre a construção de cenários no gráfico, e se isso é algo que você ainda não sabe fazer e conhece também pessoas que ainda não sabem bem o que são cenários nos gráficos, dá um joinha, compartilhe o vídeo, chama os amigos e vem conosco, porque nós vamos ainda abordar muitos temas relacionados. Saber a respeito de cenários é pré-condição para você começar a bolar seu plano B, né? O famoso plano B que tanta gente desconhece, tá? Com opções. E eu já preparei aqui um gráfico de Petrobras, que é antigo, assim, entre o primeiro e o segundo turno, quando ainda não estava definido quem seria o novo presidente do Brasil, tá? E o que é que são cenários? Naquela ocasião, eu olhei para esse gráfico e pensei, se Petrobras está subindo, né? Então, se o governo antigo, Jair Bolsonaro, ganhar, tá? Provavelmente essa tendência deve se acentuar. Então vamos continuar pelo mesmo caminho. Se está subindo, vamos subir. E vocês veem isso aqui. Olha, eu vou pegar minha canetinha já para poder começar a desenhar no gráfico, caso vocês tenham alguma dificuldade para acompanhar. Tá bom? Então, aqui estava a Petrobras subindo. E aqui é o dia do segundo turno. Então, o que é que vai acontecer? Se o presidente que tínhamos ganhasse, eu achei que essa tendência, né, continuaria de alta com a vitória. Tá bem? Porém, se mudasse o governo aqui a partir do segundo turno, pode ser que a coisa mude, tá bem? E é tudo bem, tudo legal, a coisa estava funcionando bem, pouco antes do segundo turno, né, estava subindo, né, então esse cenário de alta, naquele então, né, naquele momento, quando eu fiz esse desenho, era o meu cenário primário. Bem, isto é um cenário. Nós devemos olhar para o gráfico, tá bem, e imaginar, de acordo, né, com tudo que a gente sabe sobre o ativo, as circunstâncias, a conjuntura. Pá, você quer fazer análise gráfica, faça. Você quer fazer análise fundamentalista, faça. Construir um cenário, né? Ou melhor, dois cenários. Um cenário principal, nós vamos ter sempre um cenário principal e um cenário alternativo. Então, vamos desenhar de novo aqui, olha. No momento, né, que Petrobras, entre o primeiro turno e o segundo turno, ia subindo, o meu cenário principal era altista. Parecia que ia haver vitória do presidente Bolsonaro, tá bem? Isso não significa que eu seja bolsonarista e nem contra o atual governo. Eu estou aqui friamente analisando para onde será que vai o curso da Petrobras depois do segundo turno, né? Alguém será o novo presidente do Brasil, ou o próximo presidente do Brasil. Como é que isso pode acontecer, tá? Aqui temos, né, eu vou fazer um risquinho aqui, a marca dos R$ 40, mítica, na Petrobras, tá? Que realmente seria muito interessante se tivesse chegado lá. Chegou aos 38, né? E aqui eu estou construindo o cenário, tá? A partir deste ponto, né, do último dia conhecido. E vocês veem que isso daqui é um print da minha tela no passado, já tem, sabe, um tempo, não tinha nem, estávamos ainda entre o primeiro e o segundo turno. Então, vamos dizer assim, olha, aqui eu vou brincar um pouquinho de futurologia, né? Então eu vou pegar até uma outra cor
para dizer se o presidente, e esta é meramente a minha opinião, tá ok? Que muitas vezes casa com aquilo que o mercado pensa, porém eu estou construindo cenários de maneira discricionária, gente. Eu não estou aqui, sabe, avaliando. É o que eu acho que pode acontecer. Então, esse é o meu cenário principal, tá? O meu cenário A, que é o cenário que eu acho que poderia acontecer, ou que eu achava que poderia acontecer. E aqui, o cenário B seria a queda. Eu formulei esses cenários, na verdade, já tem um pouco mais de tempo. Mas, vamos ver. Então, eu achava que se Bolsonaro, né, aqui é o cenário B, vamos pintar ele de B aqui, opa, talvez com uma outra cor fique um B melhor, mais visível. Aqui é o meu cenário B e aqui é meu cenário A, estão vendo? Eu achava que, eu pensava que, né, dentro do meu cenário A, meu cenário principal, tá, caso ele se concretizasse, superaríamos os R$40. A marca dos R$40 está aqui, ó, tá? E o curso realmente chegou bem perto dela até os R$38. Bem, por que é importante você ter sempre dois cenários, um cenário principal e um cenário alternativo? Que é o seguinte, gente, isso aqui não é torcida. Eu não estou torcendo para a Petro subir e eu acho que ela vai subir, eu me convenci, sei lá como, que ela vai subir. Não, eu estou olhando isso aqui friamente. Graças a Deus, o curso só conhece duas direções, que é para baixo ou para cima, tá bem? Então, o que será que vai acontecer depois das eleições se o candidato A ganhar ou o outro candidato ganhar? Bem, será que Petro sobe nos dois casos? Pode ser mesmo, tá? E aqui estamos vendo, né, eu me decidi pela alta, caso o presidente fosse reeleito, né, e achava que Petrobras sofreria, né, por quê? Porque o partido aí do novo presidente já vinha anunciando que cortariam dividendos e que era um absurdo. Isso são medidas que desestimulam, né? E além do que, tivemos aí escândalos envolvendo, né, o mesmo partido e tudo mais. Então, eu acho assim, eu pensei, bem, se esse partido ganhar, o mercado vai ficar receoso, vai ter medo, quem sabe o que vai acontecer, né? E no final, pouco antes do segundo turno, Bob Jeff mandou a granada, Petro despencou. Quem é que teria pensado numa coisa dessa? Foi absolutamente uma surpresa. Voltando ao assunto, por que é importante ter dois cenários? Porque se você vai montar a sua estratégia com opções para um determinado cenário, por exemplo, no meu caso, para o meu cenário principal, que é aquele que eu acho que tem chance de acontecer, tá? Você deveria ter também uma contra-estratégia ou o famoso plano B, caso esse cenário não se concretize e o cenário alternativo, né? Você tem um cenário principal e um cenário alternativo. Então, se o cenário principal, o seu cenário principal, não se concretizar, tá? Então, deve haver um plano, né? Caso o cenário alternativo se concretize, que é o seu plano B. O que fazer, né? Quando é que você vai se posicionar e como você vai conduzir a sua estratégia caso aquilo que você estava pensando que poderia acontecer não aconteça? Essa é a razão pela qual eu sempre construo dois cenários, tá? E realmente, porque que nem já expliquei, aqui não se trata de torcer por um presidente ou pelo outro, não se trata de, sei lá, eu não tenho time, eu não tenho bandeira, tá? Eu apenas gostaria de ganhar, sabe, construir uma operação vendedora, não importa qual fosse o resultado da eleição. Tudo bem? Se o presidente vai ser reeleito ou não, é uma coisa, mas o importante é que as nossas estratégias com opções sejam vencedoras, tá certo? Não importa quem vença, é isso. Você tem que ser o vencedor. E um evento como uma eleição realmente,
né, dá uma mudada no mercado, que nem nós vimos. Então, beleza, o presidente não foi reeleito. E o que aconteceu? Petro caiu, né? No meu cenário, ela poderia cair aqui até em torno dos 15, e ela realmente veio aqui nos 20,80 mais ou menos, né? Chegou, pode ser que caia mais, ninguém sabe. E foi assim que eu construí a minha estratégia. Mas isso daí já é outro assunto. Agora estamos ainda falando de cenários, tá ok? Dito isso, gostaria de olhar com você aqui o TradingView. Adoro o TradingView, tem que dizer. Tá? E dá uma olhada em Petro. Então, vou dar uma olhada em Petro não, em Vale, desculpe. Aqui é Vale, ó. Bom? Então, eu não opero Vale 3, tá bem, gente? Eu realmente não opero, não tenho nada a ver com isso, eu não entendo muito de minério, isso daqui não é bem minha praia, mas mesmo assim, eu gosto de olhar, né, as coisas que estão acontecendo. E eu vi aqui, olha, esses 3 morrinhos, né, por assim dizer, tá? Que são o primeiro, o segundo e aqui uma subida. E aí eu pensei, bem, se está subindo, né, será que poderia voltar então para esses vales, né? Será que o preço da Vale tá subindo, que nem já subiu até os 95, aí em torno dos 95, poderia voltar para em torno dos 65, 60 reais, que seria esta queda aqui. Eu falei 3 morros, tá? Porque aqui já temos uma alta e uma queda, uma alta até aí em torno dos 100, 95, 96, né? E uma queda aqui de volta até 59, 60, tá? Aí temos uma nova alta, né? Lá de baixo do vale dos 60, até aqui em torno dos 95 de novo, depois uma nova baixa, que dessa vez não foi tão fundo, não passou os 60, ficou aí em torno dos 62, 63, tá? E depois o preço da Vale subiu de novo. E o que é que vai acontecer? Então, eu desenhei essa flecha, essa linha com essa flecha, com ponto de interrogação. Será que pode ser que a Vale volte dos 90 para os 65? Pode sim, claro. E se não for assim, né? Então, esse cenário aqui que eu desenhei é meu cenário A, tá? Eu acredito que ela realmente volte, né? Porém, pode ser que a Vale dispare e supere o topo aqui no 105, né, perto do 105, e vá para 110, 115, 120. O que fazer neste caso, tá bem? Hoje nós vamos falar só do cenário e não do plano B. Então, mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho um plano A que eu acho mais possível, não? Mais possível, não sei se se diz assim, porém é aquele cenário no qual eu acredito mais. E depois nós temos um cenário alternativo, né? O cenário A é meu cenário principal, o cenário B é meu cenário alternativo. Se eu estiver posicionado com opções e o cenário B, tá, se confirmar e o cenário A gourar, né, tipo, não funcionar, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou ficar ali inerte vendo o prejuízo acontecer? Não, eu gostaria de ter um plano para isso. E é por isso que eu sempre desenho 2 cenários. Aconselho você a fazer o mesmo, tá ok? É uma ferramenta muito útil que desenvolve a nossa capacidade de montar estratégias, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês alguns cenários que eu já construí. Um instante. Por exemplo, vou mostrar aqui o S&P. Tá? O S&P, né, o índice americano, vinha subindo, tá? E chegou aqui na linha de tendência, encontrou aqui 2 marcas importantes,
né? E o que é que vai acontecer? Então, naquela ocasião, eu desenhei esse cenário de queda. Por quê? Em outras ocasiões anteriores, ele também já tinha caído. E este é o meu cenário principal. Tá? O cenário alternativo seria o índice americano voltar a superar as marcas e voltar lá para os, sei lá, 4.500, né? Voltar para esse nível aqui onde ele já esteve e possivelmente superar o topo também, né? Voltar a subir, tá? Mas nós não sabemos, né? Eu acredito numa exaustão, eu acredito num cansaço dessa alta quando chegar na marca. Por quê? Não porque a marca seja mágica e, sei lá, a linha, né, o poder da linha, da análise técnica, não se trata disso, gente. É só o fato que aqui é uma zona de reflexividade muito forte, porque muita gente no mundo inteiro está sempre olhando, né, para isso. E é o índice americano, gente. Então, tem muita gente mesmo no mundo, muitas pessoas no mundo estão olhando, né, para o que vai acontecer aqui e para essas mesmas marcas, tá? Apesar que, né, sempre deve haver uma expectativa se o cenário se confirma ou não. Não vá cego na coisa, achando, não, ele vai bater na marca e vai voltar. Tá? Pode ser que sim. E se isso não acontecer, cenário alternativo for aquele que se validar, o que é que você vai fazer? Como é que vai ser? Né? Essa é a razão de ser, de toda essa elucubração, de todas essas conjecturas a respeito de como proceder caso o cenário principal não se concretize. Tá? Isso aqui no caso do S&P. Depois, né, nós vamos dar uma olhada agora, por exemplo, na Petro. Tá? E a Petro, por exemplo, o semanal aqui, tá, mostra direitinho, né, aqui estão as mesmas marcas, né, vocês estão vendo aqui o espaço que eu tinha marcado no outro. Tudo bem, aquele ali era no diário, aqui é semanal, mas dá para ver que Petro baixou bastante desde a eleição do novo presidente, confirmando, pelo menos até agora, o cenário principal que eu tinha idealizado lá atrás. Tá ok? É sempre, claro, uma alegria quando isso acontece, a prognose se confirma, tudo mais, mas vamos com cuidado. Tá? Aqui é um outro cenário que eu construí, né? Para o petróleo VTI. Eu gosto de olhar o VTI. Muita gente vai discordar de mim e perguntar, pô, por que você não olha o Brent? Gente, a resposta é simples. Eu gosto do VTI. Tá? Eu acho que tem mais liquidez nele, mais volume, e prefiro olhar o VTI do que o Brent. Bem, coisa minha só, né? Mas aqui eu fiz uma marca, né, em torno dos $100, porque o preço do VTI a $100 machuca demais, né? Aqui está a linha dos $100, né? Marca dos $100. E teve um período, começo do ano, guerra, etc., onde essa marca foi superada e ele chegou aqui nos $130, mais ou menos, né? E falava-se de escassez mundial de petróleo e que ia subir mais e estava assim uma loucura, tá? Bom, vamos ver então, né? O tempo dirá. Isso já aconteceu em outras ocasiões. Já aconteceu aqui, ó, um pouquinho mais para trás. Vou botar aqui no semanal, não, no diário mesmo, vamos embora. Tá, isso voltou a acontecer aqui atrás, ó. Apagar as linhas. E aí, vemos aqui que quando isso aconteceu da última vez, né, que também, opa, nossa, quando isso aconteceu da última vez, aqui,
esse período azul aqui, vejam que o interessante é ver quantas vezes, pelo menos para mim, né? Quantas vezes o VTI cruzou a marca dos 100 dólares. Uma vez, duas vezes, né? Comecei a olhar assim, aqui bateu, repicou e caiu de novo. Depois aqui passou um pouquinho do 100, mas não passou muito. Aqui passou mais, foi até aqui em cima, tá? E desceu de novo, ou seja, passou mais uma vez pelos 100 dólares, tá? E isso tudo, né, ficar olhando para esse padrão, para essa situação, me levou a crer que naquele cenário que se apresentava no começo do ano, com guerra e tudo mais, né, o que será que vai acontecer com o preço do VTI? Será que ele vai disparar ou será que ele vai voltar para baixo do 100, né, num espaço mais ou menos curto de tempo? E comparando esses dois retângulos azuis que eu desenhei, tá, esse último aqui foi até um pouquinho mais curto que o outro, como dá para ver, tá vendo? Como ele é mais estreito, porque o eixo X é o eixo do tempo, o eixo Y é o eixo do preço. Então vejam que este quadrado azul, tá? Nossa, peguei a maior canetinha que tinha aqui, peraí. Este quadrado azul é muito mais largo do que o que tivemos esse ano, né? Então, na verdade, foi até menos pior, né? Até se os 115 dólares foram superados mais de uma vez, né? Que era uma marca assim que já um pouquinho mais antiga, mas não importa. Fato é que petróleo a 100 dólares machuca bastante a economia dos países, tá? E é um grande problema, então foram tomadas medidas, né? Reservas de petróleo, etc. Não vou comentar agora. E o petróleo chegou uma hora que começou a voltar. Tá? Então subiu. Opa, peguei uma pequena demais agora. Subiu e voltou. E aí chegou uma hora, estava aqui embaixo, e aí eu montei um cenário no qual eu achava que ele ia chegar neste patamar aqui em torno dos 88 dólares, tá? E eu desenhei essa flecha que vocês estão vendo aqui, olha, essa curva com uma flecha. Claro, né, que o desenvolvimento do curso não tem que ser necessariamente ao longo da linha cinza da minha flecha, porque não vai ser linear, tá? Vocês vejam só que da alta, aqui em torno dos 100 dólares, né, quando atingiu os 100 dólares, eu pensei, puxa vida, isso aqui vai voltar, e poderia voltar até onde? Poderia voltar até os 88 dólares. São 12 dólares a menos, e isso é significativo, tá? Eu pensei, isso aqui poderia fazer assim, né? E pensei que poderia haver uma leve superação dos 100 dólares, mas depois voltaria a cair. E essa é a flecha que nós estamos vendo aqui. Voltaria a cair até os 88 dólares, tá bem? A bandeirinha marca a marca dos 100 dólares aqui. Caso o curso volte, né, o curso do VTI, volte a superar os 100 dólares. Bem? E isso se cumpriu num espaço de tempo relativamente curto, como estamos vendo aqui. Tá? Não foi tão difícil, né, acertar essa prognose. Claro que o que está faltando aqui é o meu cenário secundário, que eu não desenhei. Esse cenário, a partir dos 100 dólares ou da leve superação, é um cenário que deveria vir de novo até os 115 dólares. Então, na verdade, essa flecha que eu já tinha desenhado é meu cenário A, meu cenário principal, e um cenário no qual o petróleo continuasse subindo até os 115 era o meu cenário secundário, tá? O meu cenário B. Tudo bem? Bom, beleza. Bacana quando a prognose
quando o cenário se confirma, tal, mas calma, né? Não, a pessoa deve manter, como é que eu posso dizer, a sobriedade, sabe? Lembrando que a euforia pode te envenenar na bolsa. A euforia deve ser posta de lado e seja uma pessoa, eu recomendaria, né, humildade, tá? Não vou falar como ninguém tem que ser, mas eu recomendaria a humildade no sentido de ficar sempre bem lúcido, né, porque a euforia turva o pensamento, tá? Ficar sempre bem lúcido. Poderia ser que eu tivesse errado essa prognose. É gostoso acertar? É gostoso acertar, sim, claro. Mas eu poderia ter errado, simplesmente errado a prognose. E isso não é culpa minha, né? É porque, que nem eu disse, o curso, né, o preço do petróleo conhece duas direções. Ou sobe ou desce. Simples assim, tá? Recentemente eu fiz outro post, tá? E escrevi aqui na faixa mais ou menos entre os 57 e os 80 dólares, aqui é a zona de conforto da OPEP. Né? Para a OPEP está tudo azul se o petróleo não baixar dos 50 dólares. Tá? Claro que acima dos 80 dólares, não sei se a OPEP vai ficar chateada, né, de receber mais pelo petróleo, mas assim, entre 50 e 80 é a zona de conforto da OPEP, tenho a impressão, olhando, né, o gráfico aí ao longo dos anos, na verdade. Né? Então você deve sempre fazer suas próprias pesquisas, suas próprias análises para poder construir seus próprios cenários e não se esqueça de construir um cenário alternativo. Se você chegou até aqui, manda um comentário com a sua opinião pessoal sobre a importância dos cenários nas suas operações. Você monta cenários? Você tem dúvidas a respeito? Deixa suas dúvidas aqui nos comentários, tá bem? E, basicamente, se você conhece outras pessoas que estão na sua situação, né, que desconhecem a importância da construção de cenários para formular o plano B, para começar a pensar numa estratégia de opções, compartilhe esse vídeo. Simples assim, tá bom? Agora, antes de eu ir embora, né, eu queria mostrar para vocês a importância prática de se ter um cenário. Tá? E aí vou mandar já um salve para o Rio de Janeiro, eu vou comentar uma operação que me mostraram no Telegram. É o seguinte, deixa eu contar, em torno aí do dia 22 de dezembro, tá? Esse meu amigo, ele comprou opções, comprou por 44 centavos, ele comprou 50 contratos, 5.000 opções a 44 centavos. Comprou puts. E aí o que aconteceu? Que a Petro realmente caiu, o cenário de queda se confirmou. E ele saiu da operação com 20 centavos de lucro por opção, que vezes 5.000 são R$1.000. Nada mal, né? Também acho. Só que, utilizando a técnica dos cenários e a nossa famosa RPR, a redução progressiva do risco, ele ainda poderia ter se saído um pouco melhor. Tá? E é isso que eu vou mostrar para você agora, um instante só. De despedida aqui do vídeo, porque realmente eu também adoro de falar de operações práticas, né? E a teoria das opções é um dos melhores soníferos que eu conheço, em falar a verdade. Tá? Mas é importante você conhecer a teoria para ser bom na prática, para evoluir na prática. Né? Então vejam aqui, essa é a operação que ele me mostrou, né? Ele tinha comprado puts, né, a 44 centavos, na hora que elas se valorizaram a 64 centavos, ele saiu. Só que, se exatamente nessa hora ele não tivesse saído, porém, um strike mais abaixo, um pouco mais abaixo, que nem eu sugeri aqui no 21,5, ele tivesse vendido mais 50 contratos, então a estrutura toda, vejam, aqui está a linha do zero, ó. A estrutura toda da operação dele teria flutuado acima, ligeiramente acima da linha do zero, aí em torno
dos R$ 500, ou seja, o ganho mínimo dele, até se Petro disparasse para os R$ 40, as puts dele não sairiam perdedoras, senão que teriam um ganho de R$ 500, que equivale aí em torno a 20%. 20% também é um ganho bom, né, entre dezembro e janeiro. 20% ao mês é uma taxa anual, equivale a uma taxa anual altíssima. Ele conseguiu 40%, então o trade dele foi ótimo, tá? Mas o pessoal sempre vive perguntando, 200% é possível, não sei quantos X mil por cento é possível. Gente, é possível com a estratégia adequada, isso acaba acontecendo não porque você quer, mas porque o mercado te oferece. Tá? Então o que acontece? Ele poderia ter ficado firme, e se no dia ele poderia ter vendido puts, eliminado o risco, e aí a importância de eliminar o risco. Sabe por quê? Porque quando você elimina o risco, aí beleza, você está na zona da adrenalina zero, tá? Aí é sossegado, você não tem mais preocupação se o curso vai subir e se suas puts vão ficar OTM, out of the money, e você poderia correr o risco de perder o seu investimento. Não, não tem mais nada disso. Você vendeu, tá? Mais 5 mil puts aqui no 21.5, que nem eu sugeri a ele. A coisa toda, tá? É risco zero agora, tá bom? Tá bom? E se no dia, tá, do vencimento das opções em janeiro o preço fosse aqui em torno dos 20, 21, então ele não teria ganho 1.000, senão que ele já teria ganho mais de R$ 5.000, né? E em porcentagem, né, em termos de porcentagem, o ganho dele explodiria, tá? Ele teve um ganho bom, 40%, tá? Mas ele poderia ter um ganho muito maior, tá bom? Então, amigos, é isso que eu deixo para vocês hoje. Um abraço, até o próximo vídeo. Na sequência, Plano B.